Ontem o governo levou uma pancada por causa do Messias. O Peter vai explicar como é que o governo está digerindo isso. Não está sendo fácil. Tá muito engraçado o pessoal lulista tentando absorver essa derrota monumental que o Lula sofreu ontem, né? Uma derrota que realmente é coisa de acabar o governo, não tem mais o que dizer, não tem o que fazer, né? Só que aí já tem muita gente falando, não, porque na verdade o Lula queria, esse era o plano do Lula desde o início, ele fez isso porque na verdade ele queria que o Messias fosse derrotado e para ele botar outra pessoa. Cara, eu fico com pena. Ah, na verdade foi o Alexandre de Moraes que quis que derrotasse o Messias e não sei o que lá e coisa e tal. Isso não faz sentido. Eu vou explicar para vocês porque o STF ficou numa posição pior agora, né? Não apenas na opinião pública, mas no ponto de vista institucional também. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Office Boy da Dilma, Peter seduziu minha tia cadeirante e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Oi, gente, Mauro por aqui. Eu tô começando agora. Dá uma força pro nosso canal. Se inscreve aí, por favor. Deixe seu comentário. Valeu? Então tá aqui, ó, o Platô BR traz a informação de que o clima do Planalto é de consternação, a gente sabe. O Lula esperava a vitória, ele achava que iria ganhar essa parada, né? E eu confesso para vocês que eu também achava que a maior chance era o Messias ser aprovado, porque, por 12 bilhões é dinheiro pra caramba, né? Mas acabou que o pessoal resolveu dar o recado, né? Eu já falei para vocês sobre por que foi esse recado. Tem muito a ver com o Flávio Dino, tem muito a ver com a imagem do STF, já que não pode fazer impeachment, né? Esse aí é o impeachment possível, é negar um cara que claramente é partidário ao Lula, né? Mas, enfim, eu não vou falar sobre isso aqui, eu vou falar sobre agora a reação do governo e do pessoal do STF sobre esse assunto, né? O clima é de consternação no Palácio Planalto com a decisão do Senado de rejeitar o nome do Messias, né? Auxiliares do presidente Lula, ouvidos pela Platô, afirmaram que o resultado mostrou o tamanho da força política do Alcolumbre. Eu não tenho dúvida que o Alcolumbre foi importante nessa história, já falei para vocês. O Alcolumbre, se ele tivesse do outro lado, se ele tivesse aceito o dinheiro do Lula e ficado quietinho, né, e trabalhado para aprovar, muito provavelmente o Messias teria sido aprovado. Por mais que a oposição tenha feito muita coisa, não estou minimizando o que foi feito na oposição, não. Tudo foi importante. A Uhum. soma de todas as coisas é que levou a essa vitória, né? Então foi importante as manifestações da gente na internet, foi importante os senadores da direita trabalharem por isso, mas não tenha dúvida, foi muito importante também o Alcolumbre fazer essa parte dele, tá? E isso mostra uma outra coisa que eu vou falar também, que é o seguinte: o Lula já está derrotado, cara. O Alcolumbre está apostando que o Lula vai perder essa eleição. É Essa verdade. já é a medição. E é verdade. E aí o pessoal começa a dar força ao centrão, porque de um lado a esquerda tem uma força, mas não tem a força de decisão. Do outro lado, a direita também tem muita força, mas também não tem a força de decisão, precisa do centrão. Porque é o fiel da balança, acaba sendo o centrão mesmo. E mais uma vez, neste momento que nós estamos de fazer aliança e coisa e tal, isso é terrível para o Lula, porque se o clima em Brasília já é que o Lula perdeu essa eleição, quem é que vai querer fazer aliança com o Lula? Para que você vai fazer? Ninguém faz aliança com o perdedor, não, meu amigo. O pessoal É quer fazer verdade. aliança com o vencedor. Pelo menos com quem tem chance Uhum. de vencer. Se a leitura é de que o Lula já perdeu, né? Aqui, ó, apesar da derrota acachapante, a orientação do Planalto é de que a rejeição de Messias seja normalizada, sob o argumento que cabe ao presidente fazer indicação e cabe ao Senado decidir se o nome será ou não aprovado. A orientação é não passar recibo, disse o auxiliar de Lula. Mas já tem gente desesperada por aí. Já tem gente falando que foi legal, que o Senado não pode, o papel do Senado é só carimbar a decisão do presidente. Coisa... Não, não é isso que está dizendo a Constituição, não. A Constituição é clara. Tem que ser aprovado pelo Senado, né? E já teve caso rejeitado no passado, era numa época muito atrás mesmo, né? Lula atribui a derrota ao Columbre e declara declaração de guerra e declara caça às bruxas. Vai demitir o pessoal do Alcolumbre que está no Palácio Planalto e coisa e tal. E né, isso aí o Alcolumbre previa já, né? É que eu Cortar falo para nego, vocês, cortar faz nego. parte da aposta do Alcolumbre. O Alcolumbre já está apostando que o governo Lula morreu. Isso é uma ótima notícia para a gente, tá? O Alcolumbre tem milhares de defeitos, eu detesto o Alcolumbre, não gosto dele, acho que ele tem um monte de problema, mas ele é uma criatura política, cara. Ele é um cara que está vivendo a política lá em Brasília, que sabe do que está acontecendo por lá. Se ele está apostando na derrota do Lula, é porque a coisa está realmente ruim para o Lula, tá? E o Alcolumbre, ele tem um monte de gente no governo que tem cargo com ele, coisa e tal. Muito provavelmente o Lula vai chutar fora. Qual que é a aposta do Alcolumbre? Vou perder esses carguinhos agora Uhum. para apoiar o Flávio Bolsonaro ano que vem e tentar negociar alguma coisa com ele. Aliás, E essas vai negociações já conseguir. estão acontecendo com o Flávio Bolsonaro, tá? Vai O conseguir. governo Lula mapeia traições em votações sobre Messias e vê rasteira do MDB, prevê exonerações.
Até gente que disse que ia votar no Bessias publicamente não votou no Bessias. Pelo placar que eles tinham lá de 34 votos, foi só o que o Bessias teve, tinha mais gente na lista do governo, na lista que dizia que não, eu vou votar no Bessias. Eu juro pra você que porque tinha muita gente que disse que não falou, né? Confia, Secreto, confia. não sei se eu voto, se eu não voto. Mas das pessoas que o governo tinha lá na listinha deles, de pessoas que vão votar no Bessias, tinha 35 nomes. Então, pelo menos uma pessoa dessa lista que o governo tinha de certezas não votou. E outras que o governo classificava como muito provável votar no Bessias, que já tinha dado indicações de que ia votar no Bessias, mas também voltaram atrás no final das contas, né? Então, parece que o MDB também está nessa parada, tá? Entre aliados do Lula, suspeitas recaem sobre os ex-ministros do transporte, o ex-ministro do transporte Renan Filho e seu pai, o senador Renan Calheiros. Eita. Meu amigo, você entende o que é isso? O Renan Calheiros está apostando que o Lula não vai conseguir se reeleger. O Renan Calheiros está abandonando o Lula. O MDB está abandonando o Lula na Caraca, isso é sério, isso é sério. cara que é terrível. Mas, mais uma vez, cabe aqui a mesma crítica que eu faço ao Alcolumbre. Ele tem todos os defeitos do mundo, mas ele é político, cara. E ele está metido nesse caldeirão de Brasília ali. É um cara que sabe ler a situação. O Renan Calheiros pode ter sido o traidor dessa parada toda, o traidor do Lula nesse negócio. Eita. E ter votado contra o Bessias, né? Aqui, ó, a desconfiança é que teriam votado contra a indicação de Bessias em solidariedade a Bruno Dantas, ministro do TCU, que cobiçava a vaga do tribunal, né? Porque lembra que o Bruno Dantas tinha pouca chance, mas havia gente que era favorável a ele, né? Mas, de novo, é o que eu falo para vocês, o Lula perdeu esse negócio com o Flávio Dino. Porque se o Flávio Dino tivesse mantido a palavra dele, o que ele falou na nomeação, pelo menos tivesse esperado um tempo maior antes de trair o Senado, não ficaria tão evidente. O Flávio Dino chegou no Senado, prometeu fortalecer o Senado, prometeu que ia ser uma pessoa isenta, que não ia ajudar o Lula, que não ia ser partidário, coisa e tal. 2 dias depois, estava bloqueando. 2 dias depois de ter assumido a vaga no STF, estava bloqueando receita dos senadores, bloqueando emendas dos senadores, para ajudar o Lula. Ficou muito evidente essa traição, né? Ficou muito evidente que era putaria isso daí, né? E, lógico, aconteceria a mesma coisa com o Messias, né? Tá o pessoal chorando com o MDB, o que é uma ótima notícia pra gente, porque se o Lula brigar com o MDB ainda, melhor ainda, porque o MDB é um partido da centro-esquerda que ainda está cogitando apoiar o Lula. Não vai apoiar em todos os lugares, mas vai apoiar em muitos lugares. Se eles brigarem com o MDB, melhor ainda pra gente. A gente já vê que o MDB já está se afastando do governo Lula também, né? Agora, a grande narrativa é essa daqui da Malu Gaspar. Alexandre de Moraes atuou pela rejeição a Bessias em votação que impôs revés a André Mendonça. Então, o que estão dizendo aqui é o seguinte, o André Mendonça era a favor do Bessias. Então, o Alexandre de Moraes, para sacanear o André Mendonça, ele foi lá e forçou a rejeição do Bessias, né? Isso daqui faz parte do normalizar a coisa, que não, isso é esperado. O nosso grupo está ganhando, a gente só ganhou de uma forma diferente. Foi o Alexandre de Moraes que ganhou para bater no André Mendonça e não sei o que lá, né? Só que essa história não para em pé, tá? Aqui, olha só o que eles falam aqui, ó. Além da ofensiva do presidente do Senado e do Flávio Bolsonaro, um outro personagem atuou nos bastidores pela rejeição do ministro da AGU, o Messias, e sua fracassada campanha ao STF, Alexandre de Moraes. Segundo relatos obtidos pela equipe da coluna, com 6 fontes que acompanharam de perto as movimentações dos últimos dias, Moraes se engajou para reforçar os pedidos de Alcolumbre na campanha pelos votos não, acionando emissários para mandar recados a senadores que tinham processo no Supremo ou alguma ligação com seus aliados no Congresso. Ou seja, o Moraes teria ameaçado as pessoas. Olha só, tem processo seu aqui, vai andar se você votar a favor do Messias. Olha que coisa séria, Nossa. né? Com isso, criou uma insólita aliança com o relator do inquérito das fake news e da trama golpista, ao mesmo tempo com a tropa de choque bolsonarista do Senado, que não cansa de pedir a cassação do seu mandato. Ou seja, na visão desse pessoal aqui, o Alexandre de Moraes não queria o Messias de jeito nenhum, a ponto de dar essa vitória para os bolsonaristas nessa história. Conversa. Moraes foi dos mais criticados na sabatina de Messias, mas via a eventual nomeação do indicado do Lula como um revés para si próprio. Apoiado por André Mendonça, que se esforçou pessoalmente em angariar votos entre os senadores, Messias poderia desequilibrar o jogo de forças em favor do relator do caso Master no Supremo. É muito pouco provável. Isso aqui é o que eu falo para vocês, que não para em pé. Por quê? Porque todo mundo sabe que, no final das contas, o alinhamento do grupo podre do STF, que é o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e o Toffoli, é totalmente alinhado com o governo Lula. Os dois querem a mesma coisa. O Messias é uma criatura do Lula. É isso.
como é importante a gente votar em candidato da direita. Então vamos lá, vamos ver se a gente faz o Senado de Direita esse ano. Valeu, Peter, obrigado. Gente, não esquece de se inscrever aí, dar uma força pro nosso canal. Lembrando que a gente está começando agora, tá bom?